Bom dia, gente. Para dar continuidade aos vídeos dessa semana, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o medo, né? O medo que a gente sente durante os rituais de ayahuasca, como que o medo se apresenta pra gente, né? E que idiota, o cara me fechou aqui e acho que tá com a razão, sabe? Eu tô na minha faixa, mas enfim, acontece. Então, eu vou falar sobre o medo, né? Eu acho que, como a gente tá fazendo essa série de vídeos, é legal abordar tudo que pode acontecer durante um ritual, né? Porque tem muita gente que nunca tomou, que tá interessado em saber, tem gente que toma e não entende o porquê, né? E eu acho que é legal a gente abordar todos os tópicos, entendeu? Pensei 1000 vezes em falar sobre esse tema também, por quê? Porque eu acho o seguinte, que quando a gente fala sobre algo, talvez a gente possa estar induzindo uma experiência na ayahuasca, né? Porque geralmente as vivências ocorrem com aquelas coisas que ficam na nossa cabeça, sabe? Tanto é que se você estiver vivendo um probleminha ou uma situação durante a semana, provavelmente você vai ver isso lá no ritual, né? Mas enfim, eu acho que a gente não tá falando com nenhuma criança aqui, né? Eu acho que a gente tem que olhar para todos os pontos, né? E falar sim o que pode acontecer, entendeu? Citar, porque eu acho que nada melhor do que você tá sabendo o que pode acontecer. Porque se isso acontece, entendeu? Você vai falar, olha, realmente alguém já falou sobre isso, é assim que deve proceder, não sei o quê. Eu me lembro das minhas primeiras experiências, né? Nos rituais, foi indo lá no Instituto Morada do Sol, né? Lá em Araraquara. E lá tem uma palestrinha tipo de 40 minutos, né? E é engraçado que tudo que eles falaram já na palestra eu vi, né? Eu nunca vou esquecer isso. Uma vez me falaram o seguinte, entendeu? Que o ego, né, se apresenta. O ego é o diabinho da situação, né? Tem o anjinho e o diabinho. Vamos pensar assim. O ego é a parte que não quer fazer você despertar, né? Então, assim, o interesse do ego não é manter você acordado, e sim dormindo profundamente como um zumbi para ele poder te comandar, né? Se você estiver acordado, se você estiver desperto, ou pelo menos um pouquinho desperto, você já vai saber quando o ego se apresenta. Então, assim, sabendo, você não vai dar tanta importância àquele falatório que o ego fala na tua mente, na tua cabeça, entende? Então, o que acontece? Acontece que lá naquela palestra em Araraquara, o cara chegou e falou assim pra gente, né? Porque o ego, ele vai querer te pegar de todas as maneiras, né? E é verdade, né? Eu nunca vou esquecer o dia que ele chegou e falou assim, tem gente que vê o diabão lá, com o rabão, tal, com o garfo. Tem gente que vê a menina do exorcista, né? Só pra quê? Pra te dar medo. A mente, o ego vai acessar todas aquelas imagens que correspondem ao medo, né? Que você foi cultivando durante sua vida. E aí, num tipo de experiência dessas, óbvio que o ego vai te mostrar isso, porque ele quer que você veja que aquilo é coisa ruim, entende? Ele é tão engraçado que o ego faz você acreditar piamente que você tá morrendo. É incrível, você tem certeza, você vê até teu velório às vezes, entende? Então aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das minhas experiências sobre o medo, como o medo se apresentou pra mim, durante as minhas experiências consagrando a ayahuasca, né? Bom, eu vou falar desde da primeira, assim, tá? Logo de cara, entendeu? A primeira vez que eu tomei ayahuasca, você não sabe pra onde você tá indo, você não tem a mínima ideia do que acontece no ritual, você acha, entendeu? Algumas coisas. Eu achava assim que eu dormia, sei lá, eu achava que eu ia entrar em algum transe. Eu não tinha noção, eu não entendia quando as pessoas falavam, a experiência acontece com o olho fechado e é só você abrir o olho que a experiência para. Eu não conseguia entender isso, né? Eu não entendia que eu ia acessar outras dimensões, eu não entendia o que era isso, né? Marinheira de primeira viagem. Bom, aí beleza, tomei o copo e, eu fechei o olho, eu comecei a ver tudo girar. Eu entrei dentro de um calendoscópio, assim, que eu via formas geométricas, entende? E assim, era uma sensação estranha, entende? E aí, isso não foi na primeira, tá? Foi numa das primeiras, eu vou misturar tudo pra mostrar, pra não fugir do tema, que é o medo, né? Bom, aí vem uma sensação muito estranha, entendeu? É uma sensação assim, você começa a sentir coisas físicas, né? Eu comecei a ouvir meu próprio coração bater. E conforme eu ouvia meu próprio coração bater, meu coração batia muito mais.
Aí eu falei, cara, eu vou ter um infarto aqui, entendeu? E aí é uma sensação esquisita. Se você ficar muito apegada à sensação física, o ego vai te tomar por aí, entendeu? O ego vai pegar uma peça em você a partir daquilo que você tá muito preocupado, prestando atenção. E aí eu não sabia disso, eu não sabia que você tinha que deixar pra lá e deixar rolar, cara, entendeu? O ser humano, ele tem muito medo da morte, né? E o que acontece quando a gente tem medo da morte? Inconscientemente a gente solta uma descarga de adrenalina, né? Porque a gente fica tenso, tal, com medo. E aí, o que acontece? O ego é muito esperto, porque o ego vai fazer você sentir medo, né? Aí eu comecei a sentir reações físicas, sintomas de passar mal. Eu falei, cara, eu vou desmaiar aqui. Daí você começa a alimentar aquelas coisinhas que o ego, né, impõe na tua mente. Eu vou desmaiar, eu vou ter um treco aqui, eu vou morrer, isso é droga, enfim. Daí, conforme você vai alimentando isso, cara, você vai passando muito mal mesmo, entendeu? Você sente fraqueza, você sente tontura, enfim. Mas na verdade, não é sentir, você não tá sentindo, isso aqui tá rolando tudo aqui dentro. Na verdade, o físico não é isso que tá acontecendo, sabe? É uma coisa muito louca. Daí você vê o quanto a mente tem poder e domínio sobre a gente, né? Bom, daí eu tinha muito medo de passar mal. Eu não sei por que eu tinha tanto medo de passar mal e tanto medo de vomitar, sabe? Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu tinha tanto medo de vomitar antes de experiência de ayahuasca. Eu achava tão assim esquisito que eu segurei minha gravidez inteirinha, não vomitei uma vez. Eu passava mal, mas eu não vomitava porque eu tinha um receio enorme de vomitar. Eu tinha uma coisa, sabe? Enfim, então, o que era o meu maior medo? Meu maior medo era vomitar e meu maior medo era passar mal. E era justamente que isso que o ego vinha e me massacrava, cara. Mas era uma puta luta, uma batalha, entende? Daí eu ficava lá, passando mal, tá enjoada, eu não sabia se eu deitava, eu não sabia se eu sentava. E aí eu perdia um puta tempo com isso. Às vezes eu entrava profundamente nisso, sabe? Na minha primeira vez eu tinha certeza que eu ia morrer. Certeza absoluta, entendeu? Aí você começa a sentir saudade da vida louca que você leva aqui. Você tá indo pra uma outra dimensão, entende? É esquisito? É. É estranho? É. É diferente, entende? Muita coisa que você acha que é necessária aqui lá não é, entendeu? Então, assim, é um mundo novo, entendeu? Então, assim, tenha já em mente que vocês vão estar acessando níveis que nunca, pelo menos aqui nessa vida, vocês nunca acessaram, entende? Então é diferente, sabe? Agora, assim, não se apegue às sensações do corpo, não se apegue, ninguém nunca morreu de ayahuasca, entendeu? Ninguém nunca deu um piti e foi levado para um SAMU ou para um hospital, entendeu? Então, assim, você não vai ser o primeiro, entendeu? Então, assim, mas só que a mente mostra isso. Uma outra vez, olha só o que o ego fez. Eu já tinha superado esse negócio de passar mal. É mó engraçado. Porque quando você supera, ele vai se apresentar do mesmo jeito, né? Daí ele se apresenta pra você e você superou, entendeu? O que acontece? Perde a força. Por exemplo, começa a bater teu coração forte. E você fala, tô nem aí, isso é coisa do ego, não vou morrer mesmo. E se morrer também enterra. Tipo assim, sabe? Na hora, para de bater forte teu coração. Na hora, o sintoma que você tava preocupado some, se você não se importar, entende? Daí eu já tinha superado tudo isso, o ego já não me pegava mais com esse negócio de passar mal, eu já perdi o medo de passar mal. Aí, olha o que o ego fez. Eu vi a minha irmã passando mal e a minha irmã morrendo, entendeu? E aí eu comecei a acreditar naquilo. Aí eu fui uma cena, cara, eu vi até o velório da minha irmã, vocês não têm noção, eu vi minha irmã no caixão. Eu vi que ela tava passando mal lá no ritual, isso aí coisa que o ego pregou em mim, uma peça. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, puta merda, ela morreu, entendeu? O que eu vou? Eu vi eu falando com a minha mãe, tipo, ó mãe, eu levei ela lá pra tomar ayahuasca, culpa minha, porque ela morreu. Aí na hora, eu entrei nessa historinha, mas na hora eu falei, opa, isso não é verdade. O que eu fiz? Eu abri meu olho, eu olhei pro lado, entendeu? Eu acho que eu chamei uma fiscal, perguntei da minha irmã, não, tua irmã tá tudo bem. Daí eu falei, filha da mãe, é o ego de novo. Então assim, o ego vai usar dessas artimanhas para atrapalhar a sua experiência, tá? Isso é fato, isso acontece com todo mundo, mas só que cada um vai encarar de uma maneira, né? Agora eu vou contar uma outra vez. Outra vez, o ego chegou, né, e falou assim pra mim, né?
enfim, ele começa a mostrar as coisas podres de você, sabe? As coisas, porque eu digo as coisas ruins que você já fez, sabe? Daí você se sente um pano de chão sem valor nenhum, esfarrapado, péssimo, entendeu? E aquilo vai te dando nojo de você mesmo, sabe? Vai te dando, blá, você vomita, entendeu? Isso aí é peia, né? Mas aí, cara, se você aceita, sabe? Tipo, a ayahuasca tá mostrando isso, beleza, meu. Aceita de boa, não cria resistência. Ah, lembrei. Outra vez, também, eu tava com uma puta resistência. Eu tava com medo de ir pro mundo do lado de lá, né? Daí eu comecei a tremer. Daí eu falei, cara, não é possível, eu tô tremendo muito, né? Daí eu comecei a falar, nossa, eu devo estar incorporando. Meu, é sério, era uma tremedeira do cacete. Eu ficava tremendo. Enfim, daí eu comecei a ficar com medo daquela sensação de tremedeira. E eu percebia que quanto mais medo eu ficava com aquela sensação de tremedeira, mais eu tremia. Eu tremia igual vara verde. Aí eu falei, puta, é o ego. Daí eu parei de alimentar o medo. Eu falei, quer saber? Treme, né? Meu, passou, entendeu? Outra vez também que aconteceu foram músicas. As músicas te levam, às vezes, pra trabalhar umas coisas que você precisa. Então, assim, tem umas músicas meio tenebrosas, assim, sabe? Uma coisa que, puta, faz você entrar muito dentro de você, entendeu? E aí, dá um enjoo, um desconforto. Você fala, que música do caramba, entendeu? Troca logo isso. E vai te dando enjoo, até você vomitar. E aí que tá, entendeu? Eu cheguei a um ponto, entendeu? Tô falando isso hoje, pode ser que em outra experiência role diferente, tá? Que mesmo entrando naquelas músicas que te incomoda, eu já nem ligo mais pra música. É uma coisa assim tão louca que você fala assim, se a música tá sendo agradável, eu consigo ter um pouco de controle, né? Vamos dizer assim. Eu não fico assim, sabe? É tão engraçado que eu vejo todo mundo passa mal, todo mundo se lascando, entendeu? Quando entra esse tipo de música. Mas eu não sei o que eu aprendi. Eu aprendi um certo mecanismo que eu não me deixo mais influenciar. Eu acho que eu tô num estado de entrega tão grande, sabe? Tipo assim, se passar mal, passou. Essa música um dia vai acabar, sabe? E você relaxa, cara. Meu, é muito lindo, você vai aproveitar muito o seu ritual se você fizer isso, sabe? Aí aparece menina do Exorcista, aparece boneco do Chuck, aparece o Jason de Sexta-feira 13, pode aparecer o que for, o bicho feio que for, você não liga, sabe? Você sabe, fala, meu, deixa eles, entendeu? Daí pode aparecer rituais macabros de magia negra, gente matando animal. Meu, você tá num estado de entrega tão grande que você não se deixa mais se influenciar por nada disso que você tá vendo, sabe? Você fica na tua, você aceita tudo que existe, você fica em total estado de entrega. E aí a tua experiência vai fluir muito mesmo, gente. E agora eu vou falar só um outro lado também da história. Eu já tive 2 experiências, né, na ayahuasca, que eu tomava 2 copos e não sentia absolutamente nada. Ou seja, o estado de entrega é tão grande que você aceita o que estiver vindo para você. Se a ayahuasca quiser trabalhar a miração, você aceita. Se a ayahuasca quiser te dar clarividência, entendeu? Que talvez nada mais é do que, sabe, você vê algumas coisas, alguns recados, ou enfim, né, conversar com gente que, né, tá do lado de lá, você aceita, entendeu? Daí, às vezes, você tem experiências de telepatia só, de entendimento e não de miração. Você aceita. Ou seja, se a ayahuasca também achar que não é hora de você ter miração e nem experiência, nem nada, e nem entrar na força, você aceita também. Não luta. A madre sabe o que faz por nós. Ela sabe o que você tá precisando. Então, assim, você fica igual um filho obediente, sabe? Em completo estado de entrega. Se minha mãe falar isso, eu faço, sabe? Tipo, de boa, né? E, bom, o vídeo já tá ficando longo, né? Eu acho que são essas experiências que eu já tive, isso que eu tinha que falar. Então, assim, não dê importância para aquilo que não é legal, né? Seja lá o que o ego tá, o que você estiver vendo, entendeu? Saiba que é artimanha do ego, não alimente isso, deixa passar. Gente, eu costumo falar o seguinte, tudo passa, entendeu? Tenha em mente isso na tua experiência. A música ruim vai passar, aquelas visões ruins vai passar, não alimenta coisa ruim, não alimente coisa ruim, não alimente, entendeu? Vai passar. Bom, o recado era esse que eu tinha que dar, né? E um beijo no coração de vocês. Namastê!